tudo bem? Hoje a gente vai começar a corrigir a ESA 2022, tá? Então já deixa o like aí e vamos lá. Dessa vez eu vou tentar fazer vídeos com mais questões, tá? Com 4 ou 5 questões em vez de fazer um vídeo por questão. Então vamos lá? Diz o seguinte, a questão 1. No rancho de uma unidade militar, há a opção de 3 pratos de proteína, 3 pratos de acompanhamento e 2 pratos de sobremesa. E aí ele trouxe as opções, né? Entre parênteses. Os militares devem pegar apenas um item de cada prato. Desta forma, podem-se montar quantos tipos de refeições distintas? Aqui é uma questão simples de princípio fundamental da contagem, né? Só aplicar o princípio fundamental da contagem. Ele quer uma proteína, um acompanhamento e uma sobremesa, né? Aqui ele tem 3 opções de proteína, 3 opções de acompanhamento e 2 de sobremesa. Então, é só multiplicar, né? Só aplicar o princípio fundamental da contagem. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18, né? Então, isso aqui dão 18 opções. Tranquilo essa questão, né? Era só aplicar. Letra E, aqui é a alternativa. Lembrando que eu estou usando a prova A como referência, tá? Para numeração. Questão 2, vamos lá. Diz o seguinte. Em um determinado quartel, o comandante determinou que no primeiro dia de treinamento da nova turma, os recrutas deveriam realizar 20 flexões de braço e aumentar 5 flexões por dia ao longo do curso. Mantidas essas condições, em 2 meses, quantas flexões cada recruta terá executado? E aí aqui ele manda considerar um mês com 30 dias, né? Aqui a gente tem uma progressão aritmética, né? No dia 1, ele faz 20 flexões. No dia 2, ele faz 25. No dia 3, ele faz 30. E ele vai aumentando até chegar no 60º dia, né? E aí, o que ele quer como resposta é essa soma, né? Então, a nossa resposta, só fazer um rascunho aqui, é a quantidade de flexões que ele fez nesses dias, né? Tudo bem? Então, a gente vai usar para isso aqui a soma dos termos de uma PA, né? Repara que eu estou somando os termos. Para isso, eu vou precisar de achar esse último dia. Vou apagar aqui, que era um esboço só. Mas eu preciso achar esse último dia. Tudo bem? E aí, é tranquilo, né? Porque aqui é 20 mais a quantidade de aumentos que eu fiz, né? Eu fiz 59 aumentos de 5 cada um, né? Ou seja, foram 59 dias que eu fui aumentando 5 por dia. Isso daqui é 20 mais 295. Então, você olha para 59 vezes 5 dessa forma aqui, né? 60 menos 1 vezes 5. E aí 60 vezes 5 é 300, né? Menos 5, isso aqui. Tudo bem? E aí quando você faz essa soma dá 315. Quer dizer que no 60º dia ele fez 315 flexões. Mas não é isso que ele quer, né? O que ele quer são a soma desses 60 dias. E aí isso é o quê? É o que ele fez no primeiro dia, que é 20, mais o que ele fez no último dia, multiplicado pela quantidade de dias, que é 60, dividido por 2. Tudo bem? Isso aqui simplifica, né? Fica 30. E isso daqui é 335 vezes 30, né? Tudo bem? Você pode multiplicar por 10 primeiro, né? Isso aqui é 3.350 vezes 3. E aí aqui dá para fazer de cabeça, né? 350 vezes 3 dá 1.050. E 3.000 vezes 3 dá 9.000, né? Então isso aqui fica 9.000 mais 1.050. E aí aqui ficou fácil, né? É a letra E já, né? Isso aqui dá... Vou escrever aqui, né? 10.050 flexões ao fim dos 60 dias. Tudo bem? Vamos para o número 3. O número 3 diz o seguinte. Em uma instrução de orientação diurna, um aluno da Escola de Sargento das Armas foi colocado na origem de um sistema cartesiano ortogonal, e aí aqui ele dá os eixos, né, o x e o y,
Considerando que ele dê exatamente 4 passos, um de cada vez, nas direções norte ou leste, quantas trajetórias ele pode percorrer? Aqui é uma questão de arranjo com repetição, né? Ou você pode ver como pode aplicar o princípio fundamental da contagem, tanto faz, né? O arranjo é consequência do princípio fundamental da contagem. Eu vou fazer por princípio fundamental, tá? Não tem um acréscimo de dificuldade aqui não. Mas a ideia é a seguinte, né? Para o passo 1 ele tem duas opções, para o passo 2 ele também tem duas opções, para o passo 3 também, e para o passo 4 também tem duas opções. Quando você multiplica isso tudo, né? Dão 16 trajetórias possíveis, beleza? Era só isso, tá? Que tinha que fazer nessa questão 3. Bastante tranquila também. Vamos lá para o número 4, uma questão de geometria agora. Diz o seguinte: em um exercício militar, uma companhia de engenharia deve construir uma ponte para ligar as margens paralelas de um rio. Para isso, o capitão Delta, engenheiro militar responsável pela missão, fixou um ponto A na margem do rio que estava e um ponto B na margem oposta, de forma que a B fosse perpendicular às margens do rio. Tá? Isso aí está no desenho. Para determinar o comprimento da ponte a partir do ponto A. Então, isso aqui tinha que tomar um cuidado, né? A ponte é esse segmento, ela é a partir do ponto A. Para determinar o comprimento da ponte a partir do ponto A, o capitão Delta caminhou 50 metros paralelamente à margem até o ponto C e mediu o ângulo ACB, obtendo 60 graus. Considerando raiz de 3 igual a 1,7, marque a alternativa que apresenta o comprimento da ponte que deverá ser construída para o exercício. Então, aqui era só uma aplicação de seno e cosseno, né? Tinha que saber os valores do seno e cosseno de 60 e aplicar a fórmula ali, né? Então, cosseno de 60 é igual a meio. E isso aqui, se eu chamar esse cara aqui de x e esse cara aqui de h, da hipotenusa, né? Cosseno de 60 é cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Então, isso aqui é 50 dividido por h, né? Dividido pelo comprimento da hipotenusa. Isso daqui implica que o meu h é igual a 100 metros, ou seja, a minha hipotenusa mede 100 metros. Por outro lado, o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, que é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa, que mede 100, né? A gente já sabe. Então, isso daqui implica que 2x é igual, aqui eu já vou fazer a aproximação, né? 100 vezes 1,7 é 170. 170 metros. Isso daqui implica que o x é igual a 85 metros. Beleza? Bastante tranquilo que também letra D. Tá. Vamos lá para a questão 5. Questão 5 diz o seguinte: determinado quartel tem caixas d'água no formato cilíndrico. Os militares do pelotão de obras receberam a missão de pintar uma caixa d'água desse quartel. Ajude-os a fazer o orçamento da obra, encontrando a área total dessa caixa d'água, sabendo que a sua altura é de 15 metros e o seu diâmetro mede 5. E aí ele manda considerar π como 3,14. Uma coisa antes de eu fazer essa questão é que ela foi anulada, tá? Ela não tinha a resposta correta aqui entre as alternativas e ela foi anulada, tá? Mas eu vou fazer ela, e não vou achar a resposta, obviamente, mas vou fazer para mostrar como que se faria, né? E qual que é a resposta correta. A ideia aqui é a seguinte, né? Tem uma caixa d'água, tá? Essa caixa d'água está num certo piso aqui, tudo bem? E os militares ali do pelotão vão ter que pintar essa caixa d'água, tá? Uma coisa importante sobre essas questões é que quando tem que pintar algo desse tipo, você não considera a parte de baixo, tá? Ninguém pinta embaixo da caixa d'água, então você não considera.
A única área que você vai considerar para ser pintado é a área em volta e a parte de cima, tudo bem? Então vamos lá? Então, dessa forma, a área total que ele pediu ali, né? Repara que ele pede a área total dessa caixa d'água. Por isso que a gente desconsidera, né? Se ele pedisse a área total do cilindro, aí, beleza, se consideraria a parte de baixo, tá? Mas nesse caso, não. Então, como que fica, né? Então, a nossa área total é igual ao seguinte, a uma área da base, né? Que é a base superior, mais a minha área lateral. Isso aqui é tranquilo de resolver, né? Eu vou precisar do raio, né? Antes de eu pegar o raio, antes de eu fazer isso, deixa eu pegar o raio, né? Porque ele me deu o diâmetro, né? Ele me deu o diâmetro, ele disse que isso daqui é 5 metros. Só que o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então daqui eu tiro que o meu raio é 5 dividido por 2, né? É 2,5. Tudo bem. Vamos lá, né? Então a área da base, a área da circunferência ali é πr ao quadrado, mais a área lateral do cilindro. A área lateral do cilindro é um retângulo, né? De um lado é h, que é essa altura aqui, e do outro, quando você abre esse cilindro aqui, o que vai dar é um retângulo e o comprimento do outro lado é o comprimento da circunferência da base, né? Então, o outro lado é 2πr. Vamos substituir aqui. Vai ficar o seguinte, né? A minha área total é igual a 3,14 vezes o raio ao quadrado é 25 quartos, mais a minha altura é 15, vezes 2 vezes 3,14 vezes 5 meios. Tudo bem? Esse 2 cancela com esse 2, fica o seguinte, né? A minha área total é igual. Dá para colocar o 3,14 em evidência, que multiplica 25 dividido por 4 é 24 dividido por 4 mais 1 quarto, né? Isso aqui é 6 mais 0,25, tá? Então é 6,25, eu já vou fazer isso. Já vou escrever aqui 6,25 mais 15 vezes 5 é 75. Tá? Então isso aqui é 3,14 vezes 81,25. Tudo bem? Se você fizer isso, você vai obter, se você fizer essa conta aí, né, no canto do seu papel, você vai obter o seguinte número: 255. Tá? Eu não vou fazer aqui porque eu já fiz e não achei a resposta e já sei que a questão foi anulada, né? Vai dar esse número aqui, né? 255,125 metros quadrados, que não tem ali nas alternativas. Mas seria essa a resposta correta, tudo bem? Vamos lá? Então agora para o número 6, que vai ser a última questão que eu vou fazer nesse vídeo. Diz o seguinte a questão 6. Um balão esférico está sendo inflado. Seu volume é dado em função do tempo, t, contado em minutos, através da seguinte relação. Volume é igual a 2 vezes o tempo. Então, tudo bem. Volume é igual a 2t. Qual será o tempo necessário para que o balão infle até atingir o volume de 18 metros cúbicos? Então, aqui é tranquilo, né? Ele quer que V seja igual a 18. E isso aqui é igual a 2t, né? Pela relação que ele deu. Então, t é igual a 18 dividido por 2, que são, no caso aqui, 9 minutos. Tudo bem? Letra A número 6. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. O vídeo não ficou muito longo para 6 questões. Deixa o like aí, compartilhe com os colegas. E é isso. Nos vemos no próximo. Valeu! Speedrun, né?